meus amores, vamos voltar para a aula de história. A gente já tomou água, já foi no banheiro, já lanchou. Agora, aula de história, tá? Na página 44 e 45. Mas, tia, hoje não tinha aula de história, não. Verdade, hoje não tinha aula de história. Hoje era ciências. Mas, como a gente já terminou o livro de ciências e o caderno também, e história e geografia ainda tem assunto, então tia resolveu trocar e hoje a gente vai estudar história, tá bom? Então abre aí seu livro na página 44 e 45. Então olha só, na 44 está falando do consumo responsável. A gente vai ler, tá? E depois tia vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Então tem assim, um diálogo primeiro entre Emília e Ita, né? Então ela diz assim, ele diz para ela: pessoal, em minha aldeia não tem indústria, nosso consumo é responsável. Por que ele diz isso? Primeiro vamos escutar a resposta de Emília. Aí ela diz assim: Ita, mas na cidade não é bem assim. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de consciência ambiental, mas mesmo assim há muito o que fazer. Olha só, quando ele diz que na aldeia dele o consumo é responsável e a menina lá, a Emília, fala para ele que na cidade não é bem assim, porém as pessoas têm um pouco de consciência ambiental. Então está se falando de quê aí, minha gente? Da preservação ambiental. Na aldeia dele não tem indústrias, não tem comércio, né? É só floresta, natureza, né? Então não tem produtos industrializados porque eles retiram tudo da natureza. Já a gente aqui da cidade consumimos mais produtos industrializados. E por conta disso, a nossa cidade é um pouco mais poluída. Isso mesmo. Eu vejo muita gente toma refrigerante, aí joga a lata lá no chão, né? Toma um Danone, aí joga lá o potinho do Danone, o potinho do todinho que toma, do suco, o saco de pipoca, joga lá pelo chão, não procura uma lixeira para colocar. Então, quando ele fala em responsabilidade de consumo, é isso aí. É você ter responsabilidade com os produtos industrializados que vocês consomem e descartá-lo de maneira adequada. Então, em relação a Ita, que mora na aldeia, o consumo de lá nem se compara com o nosso consumo aqui. Por quê? Porque na aldeia, como eu já falei, eles sobrevivem praticamente da natureza. E nós que moramos na cidade, sobrevivemos praticamente de produtos industrializados, certo? Então, olha só. No primeiro aí tem falando assim: você concorda com a Emília que na cidade o povo tem consciência, mas não é tanto quanto o pessoal que mora na aldeia, né? Então, vocês concordam que a população ainda precisa aprender muito a ser um consumidor responsável? Eu concordo, né? A população ainda tem muito que aprender a ser um consumista responsável, não é? Eu concordo. E vocês? O que é que vocês me dizem? Vocês concordam com a menina também? Que ainda há muito que se fazer para melhorar essa situação do consumo responsável? Então, olha só. No segundo,
tem assim: de que maneira podemos continuar consumindo os produtos industrializados sem causar tantos prejuízos às paisagens naturais? Porque, claro, você descartando os produtos inadequadamente, indevidamente, você está contribuindo para modificar a paisagem natural, né? Observem quando vocês vão à praia. A praia, minha gente, deveria ser um paraíso, tudo limpinho, a água limpinha, mas tem praias aqui, próximo a gente, aqui que mora em Paulista, em Olinda. Minha gente, eu já fui tomar banho aqui para nós, viu? Eu já fui tomar banho de praia em uma vez, numa praia aqui, eu não vou falar o nome. E aí, quando eu mergulhei, que levantei, minha gente, e vocês não imaginam o que tinha do meu lado. Imaginem o absurdo que estava do meu lado. Isso mesmo, fezes, cocô, minha gente, dentro da praia. Pelo amor de Deus, é a pessoa, sinceramente, eu não tenho nem noção, eu não tenho nem palavras para falar, né? Então, assim, eu agora evito ir tomar banho de praia nesse local. E assim, eu moro aqui no Janga. E aqui no Janga, agora não, né? Porque eu não tenho mais tempo. Mas antes, quando eu ia tomar banho aqui na frente, pertinho da minha casa, eu encontrava muito saco plástico, potinho de Danone, saquinhos de salgadinho, tudo jogado na areia, minha gente. Não pode. Quando você for à praia, leve um saquinho, já que você vai levar lanche, vai consumir coisa, leva um saquinho, não custa nada, bota tudo dentro do saquinho de lixo, descarta tudo no saquinho e depois você procura uma lixeira e põe o seu lixo lá. Você vai ser mais um que vai contribuir para a limpeza da praia. Não custa nada a gente fazer isso, a gente não faz na nossa casa, não é? Então não custa nada, ó, quando você sair, for à praia. Eu, quando vou à praia, muitas vezes eu levo um saquinho dentro da minha bolsa e vou colocando todo o lixo ali. Depois eu procuro uma lixeira e coloco. Eu não fico jogando lá na areia da praia, não. Né? A gente precisa, né? Tem muita gente ainda que precisa se educar nesse sentido. Né? Aí, no livro, quando ele fala em consumidor, consumo responsável, é isso aí, tá? Tá se tratando de como você pode colaborar nesse consumo responsável. Aí, por isso que no segundo quesito está perguntando de que maneira podemos continuar consumindo os produtos industrializados sem causar tantos prejuízos à natureza, né? A gente pode o quê? Descartar nos lugares adequados, não é? Então, essa resposta aí é pessoal, cada um vai botar a sua, tá bom? Aí vem o exercitando. No primeiro quesito tem assim: Emília havia dito que sua casa mudou com a chegada de seu irmão. Porque a chegada de um bebê, minha gente, ela causa transformações na paisagem de sua casa. Muitas vezes o quarto é pequeno, aí sua mãe vai fazer uma reforma para aumentar o quarto. Ah, porque minha mãe agora comprou um fogão maior, o da gente era pequeno. Aí vai ter que ajustar aquele fogão na cozinha, vai ter que mudar de posição, alguma coisa e tal, quebrar alguma parede. Então, isso faz com que a paisagem de sua casa seja modificada, tá? É um móvel que se troca, é uma parede que se derruba, é uma parede que pinta, né, de outra cor. E aí você está mudando a paisagem de sua casa, tá certo?
Aí tem assim, Emília havia dito, né? Eu estou repetindo, que sua casa mudou com a chegada do seu irmão. Porque a chegada de um bebê causa transformações na paisagem de uma casa. Por quê? O que é que vocês acham? Porque o bebê, ele tem necessidades de coisas, de hábitos diferentes, não é? Então vamos colocar aqui no primeiro. Os bebês têm necessidades diferentes e utilizam coisas diferentes dos adultos. Pronto, tá aí a resposta do primeiro. Aí vem o segundo. Cite um exemplo de mudança da paisagem de um bairro que pode ser considerada positiva e um exemplo de mudança que pode ser considerado negativo. Vamos ver primeiro o positivo? O que é que pode mudar na paisagem do seu bairro e ser um ponto positivo? O que é que você acha? Ah, tia, eu acho que a construção de escolas poderia ser uma mudança na paisagem, porém um ponto positivo. Vamos colocar construção de escola. Construção de escola. Quem mais quer falar outra coisa? Quem mais? Um parquinho, tia. Isso mesmo. Construção de um parquinho. Construção de um parquinho. Quem mais? Quem quer falar outra coisa? Quem quer falar mais alguma coisa? Grita daí que eu escuto daqui. Quem quer falar mais alguma? Uma academia, muito bem. Uma academia, olha só. Academia. E etc, né, minha gente? Tem muito mais coisas que, se fossem mudar a paisagem, né, modificar a paisagem, seria um ponto positivo. Agora a gente vai ver o que pode causar, né, um ponto negativo numa mudança de uma paisagem. O que é que a gente falou muito aqui isso hoje? O que é que pode acontecer? Digam aí, pensem e me digam. Será, vamos supor, uma rua bem arborizada, aí comecem a derrubar as árvores. Isso é uma mudança de paisagem, não é? Muito bem. É um ponto positivo? Não. É um ponto negativo, porque estão derrubando as árvores, modificando a paisagem, mas derrubando as árvores. Então, é um ponto negativo. Então, vamos colocar esse. Derrubada de árvores. De árvores. O que mais que vocês podem dizer? Eu falei também aqui em outro ponto negativo. Lixo nas ruas. Muito bem. Lixo
nas ruas. Certo? 2 pontos negativos de modificação de paisagens, tá certo? E aí a gente vai para 45. Na 45, tá falando assim: Anitta vai passar o fim de semana na praia com os pais. Oh, que inveja de Anitta! Eles vão para Santos, uma cidade próxima de onde moram. Ela ficou tão curiosa para saber como era a cidade que resolveu pesquisar pelo tablet uma foto do local. Veja o que ela encontrou. Minha gente, quando vocês estão curiosos para conhecer um lugar, vocês também fazem isso? Pesquisam pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Vocês fazem isso também? Procurem fazer isso, é bem legal. Eu mesmo, quando eu estou assim com alguma dificuldade ou que eu estou querendo conhecer algum lugar diferente, eu vou lá no computador, tá? Ou no meu celular mesmo e pesquiso. Crie esse hábito agora que nós estamos na pandemia, não é? Crie esse hábito de fazer pesquisas, conhecer outras coisas novas que vocês não conhecem. Vocês vão ver, é bem legal. E aí a Anitta fez isso. Pesquisou o local onde ela iria passar o final de semana com os pais, né? E tá aí, ó, um lugar bem bacana. Aí tem assim, a imagem mostra como uma parte do bairro é hoje e como era no passado. Quais mudanças você consegue identificar aí? Vão olhando para me dizer. Deixa eu ir apagando aqui, tá? E aí, o que é que vocês observaram aí? Aumentou a quantidade de carros e de pessoas, não é? Vamos colocar. Aumentou a quantidade de carros e de pessoas, tá? O que mais? Nós vamos observar aí na foto mais alguma coisa? Os prédios ficaram mais altos, né, minha gente? E aumentou a quantidade de prédios comerciais, isso mesmo. Os prédios ficaram mais altos e aumentou a quantidade de comércio. Tá? É uma resposta um pouquinho grande, porém, aí tem 3 linhas. Se vocês fizerem uma letra menor, cabe tudo direitinho, certo? Vamos para o quarto. Massaru contou para sua mãe que aprendeu na escola que as indústrias causam grandes transformações e vocês também aprenderam. Você saberia dizer por que as indústrias são capazes de causar transformações tão grandes? E aí? O que é que vocês me dizem? Cada um pode dizer alguma coisa. Primeiro que ela ocupa um espaço grande, né? Vamos colocar. Ocupa um espaço grande. Depois, o que é que ela causa mais? Quem sabe aí, quem lembra? Causa o quê? Poluição ambiental. Vão pensando, tem mais coisa.
causa poluição ambiental, só ambiental e sonora, muito bem. E sonora. Eu estava aqui escrevendo, mas eu escutei quando alguém gritou aí. E poluição sonora, tia? Isso mesmo. E aí, eu já coloquei aqui também, tá certo? Agora, o que é que a gente vai querer mais? No quinto. Massaru acredita que as paisagens do campo foram menos transformadas que as paisagens da cidade. Claro, o campo é sempre mais lento em relação à transformação. Na cidade né? É bem rápido, mas no campo não. No campo a coisa funciona mais devagar. Observe a imagem a seguir. Olha só. Massaru está certo. Explique sua resposta. Então, o que é que acontece aí? As paisagens do campo também foram bastante transformadas. A diferença é que as paisagens do campo possuem mais elementos naturais, né, do que a cidade. Na cidade, possui mais elementos o quê? Culturais, né? Vamos colocar aqui. O quinto. Vamos lá. As paisagens do campo. Esse piloto já tá querendo falhar, minha gente. Ô, dó. Deixa eu ver aqui se o outro funciona. Também foram bastante transformadas. A diferença é que as paisagens do campo possuem mais elementos naturais. Respostinha grande, hein, tia Alice? Mas para ficar tudo bem explicadinho para vocês, tá, meus amores? Façam letrinhas pequenas que cabe tudo aí, tá? E aí a gente vai para 46. Vocês estão colocando a data do jeito que eu peço todos os dias. Ó, a data de hoje, 20/8. Não deixem de colocar essa data, tá? E aí, na página 45, tá falando... 45? Não, 46. Tá falando de quê? Das representações bidimensionais. Que palavra é essa, tia Alice? O que é bidimensionais? Bi, a gente sabe que são dois. Dois. Se fosse tridimensionais, três. Ó como eu fiz. 3, minha gente. Tia Alice. 3, tia Alice. 2.
Então, bidimensionais, 2. Se fosse tridimensionais, 3. Mas a gente vai falar de 2, tá? Bidimensional. Então, olha só, aí tem, depois de tantas descobertas acerca de transformações ocorridas nas paisagens, os alunos ficaram curiosos para conhecer um pouco mais das mudanças no entorno da escola. Afinal, ele já estava no lugar a escola já estava no lugar há mais de 50 anos. Por isso resolveram fazer uma roda de conversa. Olha só. Se possível, convidem o diretor ou o coordenador para participar. Com certeza, eles têm muito a contribuir para a conversa da história do lugar. Em uma roda de conversa, fale com o professor e com os colegas sobre a história de sua escola. Meus amores, e sabe quem eu convidei para essa roda de conversa com a gente? Nada mais, nada menos do que a nossa diretora, a nossa querida Lúcia, isso mesmo. Ela vai participar da nossa roda de conversa, falando um pouquinho sobre a história da nossa escola. Isso mesmo. Só que eu vou passar essa conversa dela no final aqui, quando a gente terminar, aí sim a gente vai para a roda de conversa com ela, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Aí tem assim, a representação do espaço, o croquis. Vocês já ouviram falar em croquis? Eu já escutei muito quando eu assistia novela, que dizia assim, tinha um desenhista de moda, ele dizia assim, eu vou fazer um croquis dessa roupa. Eu vou fazer um croquis desse modelo. E aí, já imaginam que seja um croquis? Vamos ver. A turma, acompanhada da professora Fernanda, resolveu realizar uma visita ao entorno da escola e conversar com antigos moradores para descobrir as possíveis transformações da região. Durante essas entrevistas, conheceram o senhor José, um arquiteto que foi um dos responsáveis pela construção de vários prédios e casas do bairro. Ele mostrou para as crianças alguns de seus rascunhos, chamados de croquis. Então, o que é croquis? São desenhos rascunhados, né? Rascunhos de desenho. E também o desenho finalizado. Veja você também. Então, aí, no primeiro tem assim, observe as ilustrações e responda. Qual delas é o croquis? Assinale com o X. Qual dessas duas aí, dessas duas imagens, vocês acham que é o croquis? A primeira, muito bem. Vocês vão fazer um X na primeira. Aí tá só o rascunho, minha gente. Então, essa primeira imagem aí é um croquis, tá? Na outra, o desenho já está finalizado, todo arrumadinho, todo prontinho. Mas no primeiro aí só tem um rascunho do desenho, tá? Então, isso aí é chamado de croquis, só o rascunho do desenho. O senhor José explicou às crianças que quando o croquis é finalizado e passado a limpo, ele fica com mais detalhes, como a segunda imagem que vocês estão vendo aí, né? Na página 47, tem falando assim, você costuma fazer um esboço ou rascunho antes de criar desenhos? Se você costuma, você bota assim. Por quê? Ah, tia, eu gosto de fazer. Sim, eu gosto de fazer. Porque eu posso querer mudar ou errar e aí eu apago, né? Cada um vai botar a sua resposta.
As crianças ficaram tão fascinadas com os desenhos do seu José que pediram a ele que os visitassem na escola e, quem sabe, ensinassem para eles a desenhar no croquis. Eles estavam cheios de dúvidas e curiosidades, minha gente, a respeito dos croquis. Marina e os colegas perceberam que o croquis é diferente dos desenhos que eles estão acostumados a fazer. Porque vocês, quando fazem o desenho, vocês já fazem todo prontinho, né? Já pinta tudo. E o croquis não é isso. O croquis é o rabisco, o rascunho daquele desenho que você está querendo fazer. Certo? O senhor José ensinou a eles que os desenhos que costumam fazer são representações bidimensionais. Enquanto o croquis eles viram é uma representação tridimensional. Vamos ajudar Marina a compreender essa forma de representação. Bidimensional. A sílaba destacada de vermelho aí no livro de vocês significa dois. Dois, tá? Então, como podemos entender o significado da palavra bidimensional? Aí a menina pergunta aí, ó. Mas o que significa uma representação bidimensional? Bi, a gente já sabe que são dois, né? Então, aí tem assim. Como podemos entender o significado bidimensional? Significa o quê? Que o desenho ele tem duas dimensões. Vamos colocar aí. Deixa eu apagar esse. Vamos colocando já aí. Significa que o desenho tem duas dimensões. Significa que o desenho tem duas dimensões, tá? O próprio nome, minha gente, já está dizendo. Esse aqui foi o terceiro, né? O próprio nome, se você prestar atenção, ele já está dando a resposta. Bidimensional. Bi não são dois, então duas dimensões, tá certo? Se fosse tridimensionais, três dimensões, certo? Aí vem aí o quarto. O senhor José explicou que uma reta é uma forma unidimensional, porque apresenta apenas uma dimensão, o comprimento. Já as formas que representam duas dimensões, largura e comprimento, são denominadas bidimensionais. Então, olha só, aí tem um campo de futebol, não é isso? O campo de futebol, minha gente, ele faz isso, ó, assim e assim, não é isso? Aí aqui do lado a mesma coisa, para cá e para cá. Aí o que é que acontece? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é o quê? Ela é bidimensional. Por quê? Porque ela tem dois lados. Tem esse e tem esse aqui. Tem a largura e tem o comprimento. Tá? Largura, comprimento. Então, aí no quarto quesito está dizendo assim: com a ajuda do seu professor, identifique no desenho ao lado as dimensões largura e comprimento, escrevendo o nome nos espaços corretos. Então, aqui, minha gente, essa parte daqui é o quê? Comprimento. 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 E aqui, ó, largura. Tá assim, né? Que o quadrado tá assim. Largura. Nossa Senhora, escrever do lado é ruim, viu? Então, largura e aqui comprimento, certo? Aí a gente vai para 48. Na 48,
tá falando do desenhando croquis. E com certeza vocês vão fazer isso na casa de vocês sozinhos, porque cada um vai fazer o seu croquis. Não é um desenho, viu, minha gente? É um rascunho do desenho que você pretende fazer. Então, ó, o senhor José propôs a Marina e seus colegas que fizessem um croquis da sala de aula deles. Então, vocês vão fazer um croquis. Lembrem da sala de aula de vocês como é. E aí, vocês vão fazer um croquis dessa sala de aula, tá certo? Do jeito que tá pedindo aqui. Aí embaixo tem as perguntas. Observe mais uma vez o croquis de sua sala de aula e responda o que se pede. Quais elementos você representou no seu croquis? Aí você vai escrever aí. O quadro, as bancas, a porta, o birô da tia. Tudo que você fez aí no croquis, você vai anotar na letra A. Na letra B, vocês vão responder. O seu croquis é unidimensional ou bidimensional? Com certeza o seu croquis vai ser bidimensional, né? Que ele tem dois lados, tem comprimento e tem largura. E na letra C tem assim: de acordo com sua resposta anterior, assinale as dimensões que há em seu croquis. A largura? Sim. A comprimento? Sim, no seu croquis vai constar largura e comprimento da sala de aula, certo? A 49 é a mesma coisa, vai ficar para casa, o segundo quesito e o segundo do exercitando, tá certo? O primeiro do exercitando eu vou responder com vocês agora, é assim. Observe a figura abaixo do Sol. Ela pode ser classificada como uma representação bidimensional? Sim, pode sim. Então já coloca aí sim. Tá? Já coloca aí sim. Vou botar aqui, ó, página 49, primeiro quesito. Então é sim. Por que, tia? Porque é possível. Porque é possível identificar duas dimensões. Ou seja, nós podemos identificar neste desenho aí tanto a largura como o comprimento do Sol. Tá bom, meus amores? E aí o segundo vai ficar também para vocês, porque também é outro croquis que vocês irão fazer. Então, tem bastante desenho. Na página 50 também tem outro croquis para vocês desenharem, só que dessa vez é de acordo com a história que está aí. Vocês vão ler a história e vão fazer esse croquis, tá? Agora, o quarto quesito a gente vai responder aqui. Emília adora desafios, por isso ela quer desafiar você a descobrir se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Leia-as com atenção e complete os espaços com V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, preste atenção. O croquis é diferente dos desenhos que estamos acostumados a fazer? Sim, verdade. Verdade. A outra. Todo croquis é uma representação bidimensional? Verdade. Verdade. Na próxima. Agora no terceiro quadrinho aí, ó. A palavra bidimensional significa o quê? 2. Então, verdadeiro. Verdadeiro. E no último, os croquis só podem representar a realidade? Não. Vocês podem usar a imaginação também para responder isso aí. Então, é falso.
A última é falsa. Então, meus amores, agora a gente encerra, não é? O livro. Termina aí nessa tarefa, tá? A gente encerra o livro de história também. Na próxima aula a gente já recomeça com o caderno de atividades, tá bom? Então agora eu vou passar a conversa da nossa convidada falando sobre a construção da nossa escola e tudo mais que vocês têm curiosidade de saber. E eu também, claro. Eu vou passar agora para vocês assistirem, tá? Logo em seguida, a agendinha. Um beijo grande e respondam todas as tarefas e façam os croquis, hein? Tchau, gente!